A fábrica começou, como vocês disseram, no quintal da sua casa, né, Rita? Isso. E em pouco tempo já ampliou, foi para um outro espaço? Porque era realmente uma garagem que cabia um carro. Então nós fechamos, tem o corredor onde um carro entraria, nós fechamos esse corredor, né, para chuva, essas coisas, colocamos umas estantes no corredor e lá a gente começou. Só que, é lógico, né, automaticamente você vai crescendo, aquilo vai ficando apertado, pequeno, sem condições. Sim. E ele, sempre o visionário, passou por uma rua e viu um galpãozinho pequeno também, mas bacaninha ali. Falou, vamos arriscar? E a gente com 3 meses, né? 3 meses, 4 meses. Aí a gente falou, meu Deus, mas e aí? Será? Né? Ainda não tá, né? Tá encaminhando ainda, né? Tá. Sim. Mas a visão empreendedora... É sempre. Ele é o fantástico, é sempre ele. A ideia do Paulo. A gente vai na dele, mas ele é que fala, não, vamos botar as casas, qualquer coisa a gente volta para trás. Tá bom, certo. Então. E aí, realmente, aí a gente foi, vamos ver. E nesses 3 meses a produção certo. Já estava sendo um pouco maior? Porque aí a gente começou no e-commerce, né? 500 quilos, ainda era um e-commerce muito pequeno. E eu estava... Porque nós 4 fazíamos tudo. Então, desde efetivamente retirar a parafina no fornecedor, colocar na máquina, fazer a vela, a gente embalava, a gente vendia e a gente entregava. Então, a gente fazia absolutamente tudo. E 4 pessoas para fazer tudo, eu não tinha nem condições de fazer uma oferta comercial muito abrangente, porque eu não tinha condições de atender. Sim. Então a gente ainda estava com mais ou menos 500 quilos, pensando em comprar a primeira tonelada naquela época. E a venda inicialmente foi através da internet? Nós fizemos tudo de uma vez. A gente deu tiro para todos os lados. A gente entrou nas plataformas né, de e-commerce e eu fui para a rua, para as lojas de artigos religiosos e recorri a terreiros que a gente já tinha algum conhecimento e comecei a usar o telefone. Falei, gente, eu voltei para o mercado, estou aqui. E aí a gente, na verdade, o muito curioso é que ele falou para mim, nós vamos fazer vela, a gente comprou a máquina, no dia que nós fomos retirar essa máquina, eu passei numa loja e eu fiz uma venda. Sim. E ele olhou pra minha cara e falou... No mesmo dia? Ele falou pra mim, como é que você vendeu se eu ainda não liguei a máquina? Eu falei, se vira, o problema é seu, agora eu tenho que Cada entregar. um com as suas funções. A minha função é vender, a sua é fazer acontecer. Foi exatamente isso que eu disse. Assim, E aí quando ele colocou a máquina pra funcionar, a máquina estava emperrada. Eita! Porque a gente comprou sem testar. Sim. E a máquina não funcionava, ela não descia. Mas e aí? E eu tinha que entregar. Sim. E eu no pescoço tinha o prazo para entregar. E eu no pescoço dele falava, se vira, você tem que fazer o negócio acontecer. E aí a gente conseguiu, deu certo, eu entreguei esse pedido. Então quando nós mudamos, eu acho que a gente ainda estava com 500 quilos, pensando na primeira tonelada, não foi? A gente estava a gente foi com as máquinas, eram 4 máquinas. E um derretedorzinho, um fogãozinho. Aliás, o fogãozinho ainda é o mesmo. E aí a gente foi para esse salão. O salão parecia enorme, com aquelas 3 máquinas. Sim. Nossa, e a gente se achando, correr. A gente se achando. Deu para fazer até mais para cima, assim, embalagem, lugar diferente. Sim. E aí a gente conheceu um amigo, não foi? Vamos comprar a primeira tonelada. Foi a ida para esse outro galpão um pouco maior. Que legal. E aí tinha até onde armazenar, porque na garagem da casa dela não tinha como guardar uma tonelada de parafina. A gente usava uma tonelada de parafina por semana, praticamente. Olha só. Naquela época. Uma tonelada por semana. Por semana. Então a saída, a demanda era grande para 4 pessoas fazer um mundo. Sim. Aí a gente veio um rapaz indicado por uma amiga trabalhar com a gente. A gente pagava ele por dia. Sim. Porque não sabia o dia de amanhã, né? Sim, claro. Meio a pandemia, então, ainda estava tudo fechado, a gente ainda estava no lockdown. As pessoas ainda tinham medo de falar, a gente tinha que trabalhar de máscara, era bem no meião mesmo, né? E a gente pagava ele por dia, até porque falava, olha, eu não sei amanhã se a gente vai estar de porta aberta, mas vamos crescendo junto. Sim. Hoje ele é nosso braço direito. Que legal. E aí a gente começou a ter demanda.
e agora? Só que não tem produção, porque só tinha 3 maquininhas. 3 maquininhas, aí apenas mais um funcionário além de vocês? Aí eu olhei pro meu carro, meu marido olhou e falou assim, vamos vender o carro. A gente conheceu um que hoje é um grande amigo nosso, que falou, tinha umas máquinas, falou, tá bom, eu troco a máquina pelo carro. Fechou. Olha só. Papum, né? Demos um, pegamos outro. E aí aquele galpão ficou pequeno. Sim. Começou. Em pouco tempo, em 8 meses que a gente tinha mudado, sim, aquele lugar já não cabia mais a gente. Então vamos entender a cronologia do negócio. 3 meses na casa da Rita. Isso. Depois de 3 meses foram para um galpão um pouco maior, um espaço um pouco maior do que a garagem da casa da Rita. Daí depois de 8 meses... A gente não cabia mais ali, a gente se atropelou. Aí ele, de novo, sempre o Paulo, ele investiu numa máquina muito grande. Sim. Quantas cavidades ela tem? 200. E aí ela tem um tamanho alto. Tá. Ela tem um tamanho grande. E aí não tinha como fazer isso. Como colocar lá, não cabia mais. Ela lá. E aí a gente falou, agora vamos ter que mudar. E aí tornou novamente a procurar um outro galpão pra gente conseguir colocar aquela máquina pra funcionar. Porque ele comprou, não tinha onde pôr, ele colocou lá no canto e falou, agora a gente vai ter que arrumar um lugar. E aí, de novo, ele encontrou um galpão. Que é o primeiro momento que eu entrei, eu falei, não quero, não vou vir pra cá. Totalmente abandonado. Não tava... Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar um lugar em meio à pandemia. E a gente tinha um problema muito grave. A gente estava iniciando uma empresa sem dinheiro, porque a gente veio de uma falência, né? Haja vista isso. E a gente, como é que a gente vai encarar um aluguel de um galpão grande? E na incerteza que o mundo estava vivendo. Eu ainda estava em lockdown. Né? E como é que eu ia encarar um aluguel, um contrato de 36 meses? Eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer. O negócio estava, sim, dando certo, mas e o medo que o mundo estava até da própria doença. Sim. E aí a gente acabou encontrando esse lugar que estava fechado há 4 anos. Então você olhava para o lugar e você dizia, minha nossa senhora, não quero. E aí eu fiz uma proposta, como as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer quando a gente está efetivamente determinado, né? Eu fiz uma proposta financeira pro cara que eu falei, ele vai me dar um chute daqui para fora. Ele não vai acertar nunca. Não vai funcionar isso. E aí ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, eu aceito. Eu falei, topou. Como que é? Eu assim, como que é? Não, de repente, eu aceito. Ele tava até numa situação um pouco delicada, que todo mundo tava vivendo aquilo, né? Porque como tava muito tempo fechado, entraram no galpão e levaram toda a parte elétrica, hidráulica, levaram muita coisa. Só tava o telhado praticamente. Só a estrutura. E aí a gente falou, e agora? A gente vai ter que, além de tocar a fábrica, porque eu não posso parar o barco para arrumar, ele vai ter que arrumar tudo isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu falei, bom, a gente não tinha efetivamente um caixa que me propiciasse isso. Aí eu falei, bom, vai ter que tirar do aluguel. Porque não tem o que fazer. E aí eu fiz uma proposta que eu falei, ele nunca vai aceitar. Mas eu verdadeiramente fiz essa proposta. Primeiro que a gente não tinha dinheiro. E porque aí ele não iria aceitar e ele iria se conformar de procurar outro. Ia voltar e continuar no mesmo lugar que Vamos tocar a nossa vida. Porque isso aqui vai matar a gente pra gente arrumar isso. Nós somos pessoas que faz muitas coisas pessoalmente, sabe? A gente não, mesmo com a fábrica do tamanho que está hoje, ele não sai da produção, eu não saio da produção, ela aparece na produção sempre que dá, porque teve que fazer uma cirurgia por conta da fábrica aí na coluna, enfim. Então, como tem aquele ditado, é olho do dono que engorda o gado, né? Sim. No nosso caso é verdadeiramente isso. Então a gente até hoje é muito presente trabalhando efetivamente, não deixando a parte administrativa de lado, as decisões nossas, mas ele está na produção, o negócio dele é estar ali embaixo da máquina, mexendo, arrumando, fazendo, enfim. É assim que funciona. E aí a gente acabou fazendo essa proposta, o cara aceitou e a gente foi para esse galpão que hoje mudou para lá. 800 metros quadrados. Que está hoje lá na região da Vila Formosa, Zona Leste, São Paulo. Isso, ali na Vila Bancária, bem próximo à Vila Formosa.